Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu estou fazendo essa live aqui para falar um pouco sobre a nova versão da ISO 22000 de 2019 aqui no Brasil. Estou fazendo essa live porque essa semana eu dei uma palestra sobre isso e aí o pessoal que perdeu pediu para assistir também. E é a minha primeira live no Instagram, então eu estou testando esse negócio aqui. E vou dar uns avisos aqui enquanto entra mais alguém. O primeiro aviso é que o Instagram limita em até 1 hora as transmissões, né? Então, se eu não conseguir passar todo o meu conteúdo agora, eu vou fazer a continuação. Então, vai ter a parte 2 amanhã no mesmo horário. Vai ficar gravada aqui, vai ficar compartilhada, vocês vão poder acessar por um período, ok? Muito bem, então assim, qual que é o objetivo de fazer essa live? A primeira coisa é fazer uma apresentação geral da ISO 22000, das principais mudanças que aconteceram. Então, assim, se você já domina a norma e você já tem familiaridade, ou está numa empresa que é certificada, ou é consultor, trabalha com isso, ou ainda não teve tempo de olhar, vai ser bem legal para você. E se você não conhece ainda, nunca teve nenhum contato, você vai ter uma visão geral, porque eu vou percorrer todos os capítulos dela, assim, e falar as principais mudanças, tá? Então, assim, eu acredito que no máximo o conteúdo todo vai ficar aí em 1 hora e meia, no máximo, 2 lives. Vamos ver como que vai. E vocês podem fazer perguntas também, que eu vou tentar ler aqui nos comentários, se eu consigo ver alguma pergunta aqui ao vivo. E vou deixar aí gravada. Vou pedir para vocês clicarem ali nos coraçõezinhos do lado, porque daí o Instagram entende que a live é legal e as pessoas vão começar a assistir. Daí o sistema começa a chamar mais pessoas para assistir, ok? Então, assim, o objetivo é fazer essa visão geral das mudanças. Então, assim, o que é a ISO 22000? Ela é a única norma internacional de sistema de gestão de segurança de alimentos. Tá? Ela foi publicada a primeira vez em 2005, escrita pela primeira vez na história, tá? E assim, ela é a única norma internacional porque ela é uma ISO, tá? Então, assim, embora outras normas existam de segurança de alimentos, é, esta é a única norma que tem nível hierárquico internacional. Existem outras que acabam sendo aplicadas e acabam sendo conhecidas e relevantes no mundo inteiro, mas assim, isso é por causa do nível da norma. Eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Então, qual é o objetivo da ISO 22000? Por que ela existe? Ela existe para estabelecer requisitos que vão dizer como deve ser feito um sistema de gestão de segurança de alimentos para aquelas empresas que querem demonstrar competência na entrega de produtos seguros no momento do consumo. Então, ela dá uma série de requisitos que, se uma organização seguir esses requisitos, não precisa reinventar a roda. Ele vai conseguir, ao final do processo, demonstrar que é capaz e, de fato, entregar alimentos seguros para os seus clientes ou para os seus consumidores. O consumidor, quando é a pessoa física, por exemplo, no caso de um restaurante, ou o cliente, quando é uma organização que vende para uma outra organização. Ok? E essa norma, de todas as normas de segurança de alimentos que existem, esta norma ela é a única que cobre 100% da cadeia produtiva de alimentos para humanos ou animais, certo? Então, se vocês imaginam uma visão de cadeia, desde a parte agrícola, produção do campo, a pecuária, até chegar lá nos serviços, nos restaurantes, nos supermercados, essa é a cadeia de produção assim, de modo horizontal. E também outros negócios que interagem, que fazem parte dessa cadeia, por exemplo, fabricantes de máquinas, fabricantes de aditivos, de ingredientes, de embalagens, empresas de controle de pragas, prestadores de serviços, de manutenção especializada, de higienização, todos eles podem obter certificação na ISO 22000. Então, ela é a única de todas as normas de segurança de alimentos que cobre 100% da cadeia produtiva, tanto para humanos como para animais.
Vou pedir para vocês darem o clique ali no coraçãozinho, porque aí o Instagram vai chamando mais pessoas para assistir essa live aqui. Façam isso, por favor. Então, por que as organizações precisam das normas, né? Por que elas precisam? Primeira coisa é para gerar confiança, porque quando se está fazendo uma transação comercial de alimentos, o que acontece? A pessoa que vai consumir, ela só sabe se o alimento vai estar bom depois que ela comeu e não passou mal, né? Então, entre as transações comerciais e especialmente nas exportações, precisa ter muita certeza, o comprador precisa ter certeza que ele está comprando algo que não vai causar mal ao seu consumidor, né? Então, as empresas precisam das normas para se certificar, para poder gerar confiança no mercado onde elas atuam, certo? E confiança significa credibilidade para fazer os negócios. E por que a ISO 22000 ela é importante? Ela é importante porque, primeiro, porque ela cobre 100% da cadeia, porque ela é internacional e porque ela busca assim, meio que fazer uma harmonização das normas do Códex. E o Códex Alimentários é utilizado até em disputas comerciais internacionais. E ele é utilizado para harmonizar a legislação entre países. Então, e também sendo uma ISO, a ISO é um fórum onde participam, onde os membros são países. Então, existe assim toda uma estrutura governamental aqui e que representa todas as partes interessadas que estão lá na ISO, que escrevem essa norma e, assim sendo, ela também é uma referência para o comércio internacional. E ela também é utilizada no esquema FSC 22000, que é um esquema de certificação, que é aplicado para quem quer vender para grandes multinacionais de alimentos. Por exemplo, aquelas empresas que estão vinculadas à Global Food Safety Initiative, a GFSI, a Coca-Cola, a Nestlé, Kraft Foods, o Walmart, o Carrefour. Então, essas empresas que querem vender para eles ou produtos acabados ou produtos em processamento. É importante, então, elas precisam se certificar numa FSC que usa a base ISO 22000, ok? Então, por isso ela é tão importante. Quanto ao nível hierárquico das normas, eu vou deixar para vocês aqui o convite para vocês olharem lá no meu canal no YouTube, que eu fiz um vídeo falando sobre os níveis hierárquicos. Então, a gente tem a ISO, que é de nível internacional, tem o IEC e o ITU. O IEC é um fórum de eletrotécnica e o ITU de telecomunicações. E para todos os outros assuntos, é a ISO que escreve as normas. Então, temos normas de nível regional, subregional, nacional. Por exemplo, no Brasil, as normas nacionais são escritas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT é membro fundador da ISO, então quando tem uma norma ISO, o que a ABNT faz? Ela traduz e publica na forma de uma ABNT-NBR ISO. ABNT-NBR, Norma Brasileira Regulamentadora ISO. Então, temos também as normas de nível de associação, como é o caso da maioria das normas de segurança de alimentos que existem além da ISO 22000. Por exemplo, a BRC, a Global Gap, o esquema FSC, SQF e IFS. Todas essas normas são normas de associação que escrevem para um determinado público. Por exemplo, a SQF é dos varejistas americanos. A IFS é de varejistas alemães, franceses e italianos. A Global Gap de varejistas britânicos e por aí vai. E temos também as normas empresariais, que estão na base. Isso está numa pirâmide. No topo está a ISO, na base as normas empresariais. O que são as normas empresariais? São aquelas que a própria empresa faz e impõe, por exemplo, para os seus fornecedores. Quer vender para mim? Atende as minhas normas, por favor. E as empresas, em um dado momento, ali pelo final dos anos 90, elas não tinham uma norma de sistema de gestão de segurança de alimentos. E a ISO recebeu essa incumbência de escrever uma e publicou, então, em 2005, a primeira versão da ISO 22000. Então, quanto maior o nível hierárquico da norma, mais o texto é abrangente. E quanto mais na base, mais a empresa dita suas regras, mais restritiva. Exigentes são todas, tá?
Mas então o estilo do texto numa ISO é mais abrangente porque ela tem que incluir toda a cadeia produtiva, e no nível empresarial é bem prescritiva, ela vai dizer como quer. Então, para dar um exemplo, na ISO diz assim, alta direção faça análise crítica do sistema de gestão periodicamente. Lá na BRC vai dizer assim, faça análise crítica a cada 3 meses, por exemplo. Então, essa que é a diferença. E a ISO 22000 ela tem uma família de normas. Ela tem 2 normas que são de requisitos, que é a própria ISO 22000, que tem os requisitos auditáveis, que diz o que é o requisito, é o critério que deve ser atendido. E tem a ISO TS 22002 e suas partes 1 a 5. Essa ISO TS 22002 é ela que dá os requisitos de boas práticas. E ela se divide em 6 partes, porque cada uma delas é pertinente a um elo da cadeia produtiva de alimentos. Então, a parte 1 é para a indústria, a parte 2 para serviços, a parte 3 para a agricultura, a parte 4 para embalagens, a parte 6 para alimentos para animais e pet food, e a parte 5 é para transporte e armazenamento, mas essa parte ainda está em desenvolvimento. Olá, eu estou vendo aqui várias pessoas, várias amigas, várias colegas, minha professora Neide Pena, muito prazer ver vocês. Um beijo para todas, que só agora estou conseguindo cumprimentar, porque quando eu comecei a live não tinha ninguém, estava meio vazio, assim, me deu até um ataque de pânico, assim, momentâneo, mas eu disse, não, eu vou continuar, porque daqui a pouco aparece mais gente, né? Então, bora lá. Vamos lá. Então, assim, a ISO 22000, ela tem os requisitos certificáveis. Então, hoje, uma empresa que vai buscar a certificação, ela precisa usar a ISO 22000, a ISO TS 22002, conforme a parte pertinente. Então, por exemplo, se ela é uma indústria, ela vai usar a ISO 22000 com a 22002 parte 1 da indústria, porque ela precisa dos requisitos de BPF que são complementares. Então, os textos que estão na TS, eles não se sobrepõem à ISO 22000 de modo algum, eles são para ser utilizados em conjunto. Se é uma empresa que faz embalagens para alimentos, ela tem que usar a ISO 22000 mais a parte 4 da TS. Se ela é uma empresa que faz a pet food, ela vai usar a ISO 22000 mais a parte 6, e assim sucessivamente. Então, essas são as normas de requisito. Minha opinião, tá? Não, isso pode acontecer ou não, mas eu imagino que talvez seja uma tendência que no futuro, numa das futuras revisões da ISO 22000, engloba tudo isso e cada organização escolhe sua parte aplicável, sua parte pertinente, talvez em um único texto, né? E a família ISO 22000 também tem normas de diretrizes, que é o que são diretrizes? São orientações. Então a norma diz... ela dá uma ajuda para que a ISO 22000 seja bem interpretada, seja bem implementada. Então tem a ISO 22003, que dá diretrizes para os organismos de auditoria e certificação. Então existe a norma ISO 19011, que diz como deve ser feito auditorias de sistema de gestão. Mas no caso específico de alimentos, essa 22003 vem para somar requisitos que são específicos desse tipo de atividade. E ela, nesse momento, está em revisão também, porque a 19011 tem uma revisão nova em vigor. A ISO 22004, que era uma norma que ajudava a interpretar os requisitos da ISO 22000, ela foi retirada nessa revisão. Eu não sei o motivo, mas enfim, ela foi retirada, caiu fora. E tem ainda a ISO 22005, que é a norma de diretrizes para rastreabilidade. Então, tem um requisito na ISO 22000, que é o de rastreabilidade. E essa norma, então, ela ajuda a atender esse único requisito. É uma norma, não me lembro se são 5 ou 7 páginas, ela é bem curtinha, mas ela fala bastante, ela dá várias opções, maneiras e orientações para atender o requisito da rastreabilidade. Então, a primeira versão da ISO 22000, ela foi lançada em 2005 na ISO, lá em Genebra, e até que ela foi traduzida em português, entrou no ano 2006. Então, no Brasil ficou a versão 2006.
E agora, com a revisão nova, então saiu em junho de 2018 e até que a ABNT fez a tradução 2019. Então no Brasil é ISO 22000, 2019, tá? Assim que a gente escreve, é assim que vocês vão encontrar. Então quando encontrarem referência de 2018, porque estão fazendo referência à ISO publicada pela ISO. Em 2019, a versão traduzida para português pela ABNT. E quais são os pilares da ISO 22000? Né? Ela está alicerçada aqui em 4 pilares. O primeiro é o sistema de gestão e seus elementos macro, que são comuns a qualquer sistema de gestão. Ela está alicerçada na comunicação. Comunicação é um fator de risco para a segurança. Nas boas práticas, que são os requisitos que fazem a segurança do ambiente de produção, ambiente onde o processo ocorre, e também algumas atividades específicas que completam os requisitos de segurança de alimentos. E na APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, que é um sistema de gestão de riscos usado para fazer o projeto de segurança de alimentos, que vai entregar especificações de produção, especificações para serem usadas em todo o processo produtivo, para que exista segurança no processo. Então, assim, precisa ter as duas coisas, a segurança do ambiente, a segurança do processo, para ser capaz de entregar os alimentos seguros, mas não basta só elas, precisa do sistema de gestão e precisa da comunicação, precisa de tudo, tá? Não basta ter só boas práticas, ter só PPC ou só sistema de gestão com uma outra norma, não basta, tá? As boas práticas da PPCC cobrem os perigos do alimento e todos esses 4 elementos juntos é o que faz uma organização entregar o produto seguro no momento do consumo, certo? Tudo bem até aqui? O som tá legal? Vocês estão ouvindo bem? Se quiserem fazer alguma pergunta, digitem aí. Bom, razões e benefícios da mudança. Por que aconteceu essa mudança, tá? Primeiro, as normas são revisadas já normalmente de 5 a 7 anos. No caso da ISO 22000 demorou um pouco mais por várias questões de mercado, assim. Mas principalmente por causa da ISO 9001, que ela passou por uma revisão porque o comitê que cuida dessa norma, ele fez uma pesquisa e descobriu que a norma estava sendo... As empresas estavam deixando de usar a ISO 9001. E eles foram fazer uma pesquisa, assim, ampla. Entrevistaram, assim, mais de 10 mil pessoas no mundo inteiro e queriam saber o motivo. Por que as empresas estavam deixando de usar a ISO 9001? Então, eles perceberam que não ia durar mais 10 anos a norma. Estava em tendência ao desuso. Então, teve várias coisas que foram apontadas nessa pesquisa e eu vou comentar algumas. Tá? Então, uma que a alta direção dizia que a norma era operacional, era para o chão de fábrica, que isso não era para ela, tá? Que era uma papelada, que era burocrática, que não agregava valor nenhum e que então ela não precisava ter essa norma e se fosse de alimentos então podia ser uma outra que o cliente reconhece, dá mais valor e que o auditor vai lá e não desce na fábrica, só fica auditando em cima dos documentos. Então se criou assim uma raivinha mundial contra os documentos, assim, contra assim, que é muito apapelada, muito burocrático e que isso não serve para nada. Bom, é preciso lembrar a história, tá? Os fatores que levaram ao surgimento da ISO 9001, né? Vocês devem se lembrar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Vocês devem se lembrar que, os Estados Unidos se foi alçado ao status de potência econômica porque eles tinham um parque fabril muito diversificado e tinham a oportunidade de fornecer armamento para a guerra. Então eles transformaram suas fábricas usando especificações em indústria que conseguiu fornecer armamento para a guerra que estava acontecendo na Europa. E isso gerou muito desenvolvimento econômico para os Estados Unidos. E as pessoas da qualidade desenvolveram várias coisas de gestão da qualidade que fizeram assim, as empresas alçarem o nível de excelência. E o Japão, com a bomba atômica no final da guerra, o Japão estava destruído. E eles, assim, antes mesmo disso acontecer, eles tinham um parque fabril bem diversificado, medíocre, cheio de produtos assim ruins,
O Japão é uma ilha. Eles não tinham, assim, como se destacar muito. Eles não tinham uma coisa para se destacar. Não é como o Brasil, que é um país rico de várias maneiras, desde recursos naturais até N outras coisas. Então, o que o Japão fez, né? Eles observando o sucesso dos Estados Unidos, eles queriam repetir esse sucesso. Então, eles trouxeram dos Estados Unidos 2 consultores da área da qualidade, que era o Demen e o Juran, para contar para os empresários japoneses como é que se usa esse negócio. Então, os donos das empresas que hoje são a Sony, a Nikon, a Toyota, que hoje elas próprias são sinônimos de qualidade, eles tinham mais ou menos a minha idade nessa época. Eles foram treinados pelo Demen e pelo Juran nos princípios de gestão da qualidade, nas ferramentas da qualidade. E isso começou a sair da alta direção, do alto nível, e foi passando para o nível gerencial, até chegar no chão de fábrica, mostrando esse treinamento todo e transformando o resultado dessas empresas. Tanto que em 20 anos, a indústria automobilística japonesa ultrapassou a americana. E o Japão é o sucesso e a potência econômica que é hoje, né? Então, o que aconteceu? Nós ocidentais, de um modo geral, as empresas ocidentais, elas queriam repetir esse sucesso. Elas queriam saber, meu Deus, o que eles fizeram para isso? Se eles fizeram, a gente também pode fazer, a gente consegue, a gente precisa de algo para reproduzir esse resultado. Então foi com essa motivação que foi publicada pela primeira vez a ISO 9001 em 87, de modo a dizer o que fazer, porque as normas dizem o que fazer, de modo que a organização não precisa reinventar a roda, é só seguir os passos, e muitas vezes ela diz o como fazer. Então, com essa intenção é que foi publicada a norma, e nós, ocidentais, usamos ela, interpretamos elas do nosso jeitinho, certo? Então, o que aconteceu? Muitos princípios que estão na ISO 9001 e que sempre estiveram nela, não foram seguidos ao pé da letra, foram interpretados ao modo ocidental e, obviamente, não se consegue produzir o mesmo resultado, certo? Então, daí que vieram essas queixas, essas constatações aí que a norma é para chão de fábrica, que isso é papelada, que isso não dá resultado. Então o comitê disse, vamos mudar isto. E aí várias coisinhas entraram em vigor nessa nova mudança para tentar refletir um pouco mais qual sempre foi a intenção original. Então agora eu vou contar para vocês um pouco dessas mudanças. A primeira grande mudança é a estrutura de alto nível da norma. Porque uma queixa era que, embora existam assim, como é que é? Assim, uma das queixas era que era difícil de interpretar um requisito que existia em uma norma e que existia nas outras. Então, assim, por exemplo, vamos lá. Prontidão e resposta à emergência existe na 14.001, existe na 22.000. Mas os números são diferentes. Só que a cláusula quer dizer a mesma coisa. Então, uma das queixas era difícil de interpretar os requisitos da norma, é muito difícil, e cada vez que eu quero aprender uma norma ISO de sistema de gestão nova, eu tenho que fazer um novo curso. Eu tenho que ir lá fazer um curso da 9.001, da 14.001, da 22.000, e tudo isso custa, é tempo. Né? Eu, por exemplo, eu fiz 4 cursos de auditor líder de normas. Eu fiz da 9.001, da 22.000, da 14.000 e do APPCC. Eu fiz do APPC antes da publicação da ISO 22.000. Então, nos 4 cursos que eu fiz, eu vi os requisitos comuns 4 vezes. E eu vi, por exemplo, os requisitos de auditoria 4 vezes. Né? Isso é massacrante. E é um desperdício de tempo, porque você fica lá, às vezes, 1 dia, 2 dias, sentado na sala, ouvindo a mesma coisa que você já sabe, já foi treinado em outros cursos e que você já pratica, inclusive. Então, isso tudo é custo, né? Então, as normas mudaram. Então, essa estrutura de alto nível padronizou os capítulos de todas as ISO de sistema de gestão. Então, elas estão agora em 10 capítulos, né? Então, se a empresa se certificou, por exemplo, na ISO 9001, só muda o capítulo 8 se ela quiser uma disciplina diferente. Se ela quiser uma 14.001, só os requisitos da 14 estão só lá no capítulo 8. Todos os outros 9 capítulos ela já atendeu.
certo? E isso é muito bom, gente. Essa é a grande, assim, uma das coisas mais legais que aconteceram foi essa estrutura de alto nível. E ela tá, assim, organizada de uma forma que que ela tá, assim, como um ciclo PDCA na própria organização dos capítulos. Então ficou fácil para entender, ficou fácil para atender. Tudo que é fácil de entender é fácil de aplicar, é fácil de atender. E ficou muito fácil para integrar outras normas junto. Né? Então, assim, partindo do princípio que a gente tem um núcleo comum, que é os elementos de sistema de gestão, só muda, então, o capítulo 8 para adotar as outras disciplinas. Né? Outra coisa legal é que as normas, elas mandam que a legislação para um determinado produto seja atendida de cima a baixo. Ela manda, eu digo de cima a baixo, que é do capítulo 4, que começa os requisitos para frente, assim, os auditáveis, né, do capítulo 4 para frente, assim, no texto todo ela manda atender a legislação. Então, assim, as ISO TS 22002, como eu falei, que traz os requisitos de boas práticas, dentro delas, elas são tão completas, elas são tão aprofundadas e tão especificadas, que tem dentro lá a legislação da Anvisa e do MAPA tá toda lá. Tem, assim, por adesão. Algo que manda fazer na legislação da Anvisa tá lá dentro da TS. Algo que manda fazer na legislação do MAPA tá lá dentro. E vice-versa. Então é uma forma de... as normas de sistema de gestão, elas dão uma única forma para todos esses requisitos, em um único sistema integrado. E para você entender e atender qualquer norma ISO de sistema de gestão, você precisa saber duas coisas, tá? Eu vou dizer. É a abordagem de processo e o ciclo PDCA. Se você entendeu isso, a abordagem de processo e o ciclo PDCA, você vai conseguir entender qualquer norma ISO e vai conseguir atender com muita facilidade, certo? Então, assim, toda empresa é uma organização. A organização é como se fosse uma torta. Vocês estão com fome? Já tá na hora da fome, né? Eu já tô com vontade de tomar um cafezinho, mas depois. Então, assim, toda organização é uma torta. Então, imagina que ela tá cheia de camadas. Tem uma camada, tem um recheio, tem uma camada, tem um pão de ló, um recheio, um pão de ló, um recheio, depois tem a cobertura, né? As camadas da torta são os processos que existem nas organizações. Então, começa lá com o marketing comercial, com a aquisição, com os recursos humanos, com o projeto do produto, o projeto da qualidade, o projeto da segurança, com a produção, com a gestão da segurança do ambiente. Então não adianta você querer chegar na cobertura da torta se não tiver começado desde a base a fazer o processo em fluxo, tá? Você só vai chegar lá na cobertura depois que fez todas as camadas. Então a organização, ela é a torta e os processos são as camadas. Tá? E os requisitos da norma, eles são distribuídos ao longo dos processos. Então, vou dar um exemplo. Lá no processo de aquisição, vai ser especificado o que vai ser comprado e como vai ser comprado e como isso vai ser inspecionado na hora do recebimento, de modo que eu não adquira materiais com perigo, que o meu processo não seja capaz de dar conta. Lá no projeto de segurança com a PPCC vai ser especificado o que deve ser controlado na produção e vai ter todas as especificações de operação. Lá na produção vai ser especificado, então, o que deve ser controlado, que registros deve ter, o que deve ser monitorado para poder dar o resultado obtido. Lá na higiene da indústria, como limpar os equipamentos, como limpar o piso, como limpar uma tubulação, tudo vai estar especificado. E os requisitos da legislação e das normas vão estar distribuídos ali dentro. Tá? Então, assim, a gente pode definir um processo com entradas. Para fazer essa torta, eu tenho farinha, eu tenho ovos, eu tenho manteiga, eu tenho água. Eu vou fazer uma transformação e eu vou ter o meu pão de ló e os meus recheios. Certo? Então, o processo são entradas que são transformadas para gerar alguma saída ou algum resultado que seja pretendido. E o ciclo PDCA
Então, o que acontece? No ciclo PDCA, a gente faz isso na vida da gente, sem saber. A gente faz isso o tempo todo. Primeiro planeja, depois executa. Então, planeja o quê? Aquilo que vai ser feito, depois executa, faz, tem os registros. Quando planeja tudo, gera a documentação. Quando executa, tem os registros, que mostram que aquilo que foi planejado foi feito. E aí que tá o pulo do gato, porque a maioria das organizações, elas só planejam e executam. Planejam e executam. Planejam e executam e morrem apagando incêndio. Tá? Elas ficam ali, ela só corrige. Aí o cliente reclama, aí ela só corrige, não sai do chão. Para poder fazer isto girar e a empresa crescer, então precisa verificar, que é o check do PDCA, e precisa tomar as ações. Então, assim, uma não conformidade que se repete, um problema que se repete, ou então que ele é grave e impactante, precisa analisar o que aconteceu, qual é a causa, onde está a causa do problema, precisa agir sobre ele para melhorar. Então, as verificações são vários tipos, desde a reclamação do cliente, desde a fiscalização sanitária, a análise crítica pela direção, as diversas inspeções do processo, a supervisão de registro. Tudo isso vai te fazer ver qual é o status como estão as coisas, tá? Aí você vai constatar, bom, eu tenho não conformidade. Ok, então vamos agir para melhorar, é o ACT. Então, P de Plan, D de Do, C de Check e A de Act. Fechou o ciclo PDCA. Toda vez que a empresa vai até o fim nesse ciclo, ela evolui numa espiral ascendente, certo? Ela evolui. Então, assim, a maioria, isso que é o legal das normas, porque as empresas que não seguem a norma, elas não completam esse ciclo PDCA e elas não saem do lugar, não evoluem. Então, se você entender a abordagem de processo e o ciclo PDCA, você entende qual que é a norma ISO, ok? Então, vamos começar a falar mais mudança. O que mais mudou? O ciclo PDCA, na ISO 22000, ele não existia explicitamente como existe na ISO 9001. Ele era discreto, sutil, ele estava lá dentro, certo? Como eu sou da área e trabalho com a ISO 9001 há muito tempo, eu já conhecia isso, para mim, eu sempre trabalhei dessa forma, com abordagem de processo, com o ciclo PDCA, e assim sempre fiz os trabalhos para todos os meus clientes. Então agora, na nova ISO 22000, entraram 2 ciclos PDCA. Um ciclo macro, cobrindo o sistema de gestão por conta da estrutura de alto nível, tá? E um ciclo PDCA pro APPC. Mas eu digo para vocês com toda firmeza, tá? Que existe um ciclo PDCA em cada um dos processos da organização. Existe, né? Tu precisa planejar como vai atender os requisitos, tu precisa então executar, precisa medir e precisa agir para melhorar em cada um dos processos que compõem a organização, certo? Então, no capítulo 3, que são os termos e definições, tivemos várias mudanças, tá? Houve uma distinção em relação à terminologia de alimentos para animais. Agora a norma define alimentos, que continua sendo um termo abrangente para humanos e animais. Agora define rações como alimentos só para animais destinados a abate e alimentos para animais como aqueles destinados à alimentação de animais de estimação, pet food, que não vão entrar na cadeia alimentar de humanos. E também vieram várias outras definições que são da ISO 9001 de alinhamento, como estabelecer os limites para monitoramento de PPRO, que chamaram de critério de ação. Competência, contaminação era um que não tinha, que engloba o perigo de segurança de alimentos. Informação documentada, partes interessadas, lote. O objetivo, ou objetivos, a organização, terceirização, desempenho, alta direção. Segurança de alimentos foi modificado. Aqui veio um alerta. Um alerta mostrando que o pessoal às vezes fala no Brasil aqui segurança alimentar, né? Não, segurança alimentar é abastecimento de alimentos, é alimentos na quantidade suficiente para abastecer uma população,
na qualidade adequada, né, a norma veio com alerta, que é para usar o termo corretamente, que é segurança de alimentos. Veio o conceito de perigo, a segurança de alimentos veio também com modificações. Entrou perigo significativo e foi modificado também o conceito de risco. Então precisa estudar essa parte. Eu acho que ficou completo, ficou bem bacana. Agora, quanto ao capítulo 4, que é agora que começa a surgir todo o planejamento que vai gerar o sistema de gestão, aqui veio uma grande novidade, que é a mudança decorrente da ISO 9001, que entrou aqui um planejamento estratégico, porque manda que seja entendido o contexto da organização. Tá? Que seja feito, então, quem já trabalhou com planejamento estratégico sabe, né? Que aquela análise SWOT, que é a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, onde você analisa o ambiente interno da organização e o ambiente externo, onde ela está inserida, o mercado que ela opera, as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, é uma ferramenta clássica do planejamento estratégico. Então entrou aqui, começa fazendo essa análise SWOT, onde coloca a organização em contexto. Aí o segundo passo é entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Então, quem são as partes interessadas no negócio? Os donos, a alta direção, os clientes, os consumidores, as autoridades sanitárias, tá? Os fornecedores de materiais, os prestadores de serviços. Esses são os óbvios. Existem mais, né? Mas principalmente esses, em se tratando de segurança de alimentos. Então, no caso de autoridades sanitárias, a gente precisa saber qual é a legislação aplicável a essa organização. Qual é a legislação, que requisitos são aplicáveis para o meu negócio. Então, de posse do planejamento estratégico e de posse das necessidades e expectativas das partes interessadas, é que a gente começa, então, a tratar, a fazer o planejamento estratégico, a desdobrar isso de uma lista de desejos da organização, da alta direção da empresa, para desdobrar isso em objetivos estratégicos e chegar até um direcionamento estratégico. Então, o que é o direcionamento estratégico? É o suquinho, é uma palavra, 2 ou 3 palavras que vão resumir os grandes objetivos de uma organização. Por exemplo, uma determinada organização compra com um custo muito alto a matéria-prima, tem um processo ruim, então ela produz com um alto custo de processo e no final ela não consegue ter preço competitivo. Então o que ela tem que fazer? Ela precisa adotar uma série de ações lá na aquisição para melhorar a qualidade do que ela compra com um preço adequado. Ela tem que melhorar o seu processo produtivo para que ela então tenha um preço de venda competitivo. Então, para ela ter o quê? Ela vai ter, então, lá na aquisição, ela vai ter que melhorar a qualidade. No processo produtivo, ela tem que melhorar o rendimento para ela poder ter rentabilidade lá no final. Então, tá aí as 3 palavras que poderiam resumir um direcionamento estratégico como exemplo. A qualidade, a rentabilidade, o rendimento são... daí a alta direção vai dizer para a sua equipe, para os seus funcionários, olha pessoal, do processo, eu preciso que vocês tenham o máximo rendimento, vocês não podem largar de qualquer jeito, vocês não podem produzir com perda, vamos ter que minimizar o retrabalho, vamos ter que ser mais inteligentes aqui, vamos ter que economizar mais alguma coisa, não, né? Então isso tudo orienta a comunicação, orienta a ação perante os funcionários. E assim, tá indo pro fim agora o meu tempo aqui da live, né? Daqui a pouquinho eu vou parar e vou continuar então amanhã para contar o resto das mudanças do capítulo 5 em diante. Só vou terminar o capítulo 4 agora para a gente poder parar por aqui. Então, feito esse direcionamento estratégico, partindo então do contexto das partes interessadas, quem eu tenho que atender, os interesses da direção e das partes interessadas, feito o planejamento, desdobrado isso em objetivos, desdobrado isso em 2 ou 3 palavras que vão dar o direcionamento estratégico, aí que começa a surgir o sistema de gestão. Então, aí que vai ser estabelecida uma política de segurança de alimentos, ou uma política da qualidade, se for a 9001, que vai ser desdobrada em objetivos,
para um determinado escopo, para uma determinada produção, para um determinado produto. Por exemplo, se a organização trabalha com sorvetes, então o escopo são os gelados comestíveis, os sorvetes, os picolés. Tudo isso para o quê? Para estabelecer os objetivos estratégicos da alta direção, para atender esses objetivos estratégicos. Então, no nível do sistema de gestão, a política, os objetivos do sistema de gestão vão ser desdobrados para o nível gerencial e desdobrados para o nível operacional, para então chegar lá no chão de fábrica de modo bastante objetivo e totalmente direcionado para atender os interesses da alta direção e das partes interessadas, certo? Então, a gente pode encontrar empresas que têm, por exemplo, 80 planilhas, mas quantas delas realmente precisa fazer? Quantas delas precisam monitorar? Pode ser que, sei lá, com a metade disso, ou que pode ser que 10 planilhas seja suficiente. Então, esse trabalho é muito bacana, porque ele direciona, ele orienta toda a ação da empresa para resultado, para acabar com essa história de que as normas são para o nível operacional. Elas não são, elas nunca foram, elas sempre foram para o nível estratégico da gestão, elas sempre foram para fazer as empresas serem um sucesso onde elas atuam. Então, com esses resultados bastante focados, eles retroalimentam esse planejamento estratégico da alta direção, que na sua próxima rodada, quando termina o ciclo PDCA, reinicia de novo com as suas melhorias, com o agir, agindo para corrigir, para tratar causas de não conformidade, para melhorar e para atualizar o que precisa ser atualizado, certo? Então, eu vou dar um exemplo no mercado de vinho, na vinícola. Uma determinada alta direção decide trabalhar com vinhos premium, porque ela encontra um mercado para isso. Então, ela vai atuar nesse nicho, e se ela vai estar nesse nicho, então ela vai usar o quê? Ela vai dar foco aonde? Foco na qualidade e foco na segurança de alimentos. Obrigatoriamente, no mínimo. Porque se ela vai vender produto de alta gama, ela tem que entregar com garantia da qualidade e da segurança de alimentos. Então, isso aí é o direcionamento estratégico. Chegou ali, eu tenho que entregar com qualidade e segurança dos produtos. Aí, então, ela vai começar a formar o seu sistema de gestão, né? Esse tem que ser, então, de acordo com o direcionamento estratégico. Todos os assuntos que envolvem qualidade e segurança precisam ser levantados e vai ser estabelecido quais processos vão trabalhar, quais processos da torta da organização, quais processos vão ser estabelecidos para atender esse objetivo. E quando a gente fala de segurança de alimentos, são 20 ou 30 assuntos, ou 20 ou 30 processos que são organizados, ou subprocessos. São assuntos, porque a gente pode organizar em um grande processo, por exemplo, as boas práticas. Pode ser visto como um grande processo de segurança do ambiente que tem vários subprocessos, todos os assuntos de boas práticas. Então, por exemplo, eu tenho lá 8, 9, 10 assuntos de boas práticas para um grande processo de boas práticas. Tudo é uma questão de como isso vai ser organizado, mas são 20 ou 30 assuntos que precisam ser trabalhados para entregar segurança de alimentos. E, então, quais são as atividades operacionais que são críticas para atender essa política, esse propósito? Então, tudo isso precisa ser tudo alinhado, e aí que começa o planejamento do sistema de gestão. Se por analogia a gente for imaginar assim que em um passeio de bicicleta, tá? Onde a bicicleta é a máquina, a alta direção está sentada dirigindo a bicicleta, tá? A roda da frente é o direcionamento estratégico e a roda de trás é a fábrica toda, é todo operacional. Então ela tem que mover, a alta direção vai pedalar essa bicicleta e vai mover essa roda de trás, e ela só vai dando o rumo, dando a direção para ela chegar no local onde ela quer chegar, certo? É uma boa analogia. Então, em função... Aí, o último item do capítulo 4 é o escopo do sistema de gestão. Vou correr aqui, porque senão o Instagram acaba encerrando aí por conta. Então, o escopo do sistema de gestão, ele não mudou muito, tá? Ele ficou um pouco mais detalhado. Ele é para produtos, serviços, processos e locais de produção. Então, você tem que dizer. Aí, uma dica minha, tá? É que, assim, você evita o máximo possível fazer um escopo por produto. Tenta fazer ele por família de produtos. Se quiserem, posso falar mais sobre isso.
porque isso provoca desdobramentos em efeito cascata que vão impactar até no valor da certificação no final. Então é isso, o capítulo 4, que é o do planejamento, que é onde começa onde nasce o sistema de gestão, trouxe essas mudanças. Aí, o último requisito do capítulo 4, que é propriamente o sistema de gestão, onde, então, com todos esses dados de entrada, agora você pode estabelecer, implementar, manter, atualizar e melhorar um sistema de gestão, incluindo todos os processos e todas as suas interações, certo? Nasceu aqui o sistema de gestão. Aí agora a gente vai falar do capítulo da liderança para frente, mas aí eu vou falar isso na live de amanhã, do capítulo 5 ao capítulo 10, falando das outras mudanças nos outros capítulos, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Se tiverem perguntas, aproveitem para colocar amanhã, para comentar amanhã. Obrigada pela participação aqui, vi muita gente aqui, vi a Dani, vi a Valéria, não sei quem mais está aí online ainda a essa hora, vi a Fabiola, o Leandro, a Alana, vi aqui a Thaís, o Matheus, o Lucas. Um beijo para todo mundo e eu vou encerrar aqui e até amanhã. Um beijo.